Bem-vindos a mais um curso acerca dos dons espirituais, amém? Na semana, ou seja, no curso passado, falamos sobre os dons de revelação, amém? Falamos sobre o dom da palavra de sabedoria, palavra de ciência ou palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E hoje vamos falar sobre os dons de poder, amém? Que são 3 também. Vamos falar sobre o dom de fé, o dons de cura, este sim é plural, amém? E, por último, vamos falar sobre o dom de operação de milagres, amém? Então vamos começar já por esse primeiro dom, que é o dom de fé, amém? Estes 3 dons são menores em ordem de importância, ok? São menores que os dons de revelação, amém? Os dons mais importantes, que vêm em primeiro lugar, são os dons de revelação. E os dons de poder vêm em segundo lugar. Então, existem vários tipos de fé. Amém? Quando se fala de fé, temos que entender que existem vários tipos de fé. Existe a fé para salvação, amém? Que é um tipo de fé, por exemplo, que muita gente confunde, né, com o dom de fé. O dom de fé é um tipo de fé que é especial, amém? Ou seja, o tipo de fé que nós precisamos para a salvação é a fé simples, ok? Necessitamos para ser salvos. Ou seja, não é o mesmo tipo de fé com o dom de fé. O dom de fé é um dom que Deus dá, ok? Especialmente é um dom que vem da parte de Deus. Quando a pessoa, por exemplo, vai entregar ou entrega a sua vida a Jesus, Deus, ele distribui ou reparte, como diz a Bíblia, né, uma medida de fé. E essa medida de fé é uma medida de fé que precisa ser desenvolvida. Ok? Mas quando se trata do dom de fé, é completamente diferente. Quem dá é Deus. Ok? Então, a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 12, o versículo 3, estão preparados para me ajudar aqui com a leitura? Amém? Então já tenho aqui, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, esse é o tipo de fé, que é um tipo de fé simples, ou seja, que Deus ele dá a todo crente. Mas a própria pessoa, ela precisa de desenvolver essa fé. Amém? E como é que a pessoa vai desenvolver essa fé? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, quanto mais eu meditar na palavra de Deus, mais fé eu vou ter. Amém? Daí a importância da pessoa ir à igreja, né, para ouvir a palavra de Deus, a pessoa meditar, ouvir as mensagens. Amém? Isso é super importante. Agora, depois existe outro tipo de fé, que é a fé natural. Esse é o tipo de fé que qualquer pessoa tem, ou seja, a pessoa
pode não ser cristã, mas essa pessoa também tem fé. Então é o mesmo tipo de fé que tem um agricultor, por exemplo. O agricultor, uma pessoa que dedica-se à agricultura, né? Ela não precisa de orar a Deus. Não é? Ela sabe que se ela semear, ok? E ela cumprir com todas as condições necessárias, né? Por exemplo, lavrar a terra, preparar bem a terra, pôr a semente, regar, etc., ela sabe que isso vai dar frutos. Ou seja, a pessoa nem precisa de fazer jejum. Isso é o tipo de fé natural. Ok? É o tipo de fé que qualquer pessoa tem. Então, um agricultor, por exemplo, né? Ele tem esse tipo de fé. Também outra pessoa que pode ter, por exemplo, esse tipo de fé, que é a fé natural, é um pescador. Um pescador, ele vai ao mar, ele sabe que se ele lançar a rede no lugar certo, à hora certa, então o que é que vai acontecer? Ele vai pescar, de certeza. Amém? A menos que não hajam peixes naquele lugar, né? Mas se é um lugar onde há peixes, ele fizer tudo o que ele tem que fazer, então vai acontecer. Amém? Essa é a fé natural. Agora, temos a fé salvadora, que é um tipo de fé que existe, né? No mundo espiritual. Nós chamamos fé salvadora para toda aquela pessoa que, por exemplo, ela ouve o Evangelho, ela acredita no Evangelho e aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Isto é o que nós chamamos a fé para a salvação. Por exemplo, isso podemos ver no caso daquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Né? Ele acreditou em Jesus. E ele falou com Jesus, ele disse, olha, eu acredito em ti. E até repreendeu o outro, né, que estava a criticar a Jesus. E Jesus disse a ele que naquele mesmo dia ele estaria com o Senhor no paraíso. Isso é fé para a salvação. Agora, esse ladrão, por exemplo, na cruz, ele não teve tempo de receber o dom de fé, que é a fé especial. Ok? Ele teve fé para a salvação, para ser salvo, mas ele não teve tempo para receber o dom de fé, que é um dom, que é uma fé especial. Vamos abrir, por favor, também Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, 34 ao 43. Para lermos aqui a história daquilo que aconteceu, né, com Jesus, a fé desse homem. Alguém está aí, quer ler para nós? Já que ninguém quer ler, eu vou dando tarefas. Irei chamando as pessoas para ler. Já eu posso ler. Okay. Pode ler, Thay. Sim, quem tiver pode ler, por favor. Abri. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus.
E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiam, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Então esse homem, ele teve fé para ser salvo. Amém? Porque Jesus disse que ele naquela mesma noite estaria com o Senhor no paraíso. Outro caso, por exemplo, de fé para salvação foi no caso do carcereiro de Filipos. Estava Paulo e Silas na prisão e esse homem, ele se pôs de joelhos diante deles e perguntou o que é que ele podia fazer para ser salvo. Amém? E esta história encontramos em Atos capítulo 16. Atos 16, o pastor pode ler, pastor Otávio. Atos capítulo 16, versículo 30 ao 31. Pode ser, irmãos, vamos lá. Atos 16, versículo 30. Sim, 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Então, essa é a fé para a salvação. Amém? Ele seria salvo se ele acreditasse no Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos deste tipo de fé para ser salvos. Precisamos deste tipo de fé para receber cura. Então, dizemos ao Senhor: Senhor, eu te agradeço, né? Eu te entrego essa doença, eu creio que pelas tuas pisaduras eu já fui sarado. Amém? Fazendo essa confissão, essa oração de fé, recebemos a cura. Amém? Então, agora vamos falar sobre o dom de fé especial, ou o dom de fé. Amém? O dom de fé é diferente dos outros tipos de fé. É uma fé sobrenatural. Amém? É uma fé que alcança o impossível através dos instrumentos humanos. Ou seja, Deus é quem dá este tipo de fé. O dom de fé. Fé especial. Amém? O dom de fé tem a ver com o mover de Deus em você, mas sem a força humana da sua parte. É uma ação de Deus através de você. Amém? Praticamente no dom de fé, você não faz nada. É Deus quem age através de você. Deus, ele faz algo totalmente sobrenatural ao seu favor. Amém? O dom de fé pode operar em áreas como proteção divina, provisão divina, mas em toda a área que funciona, o dom de fé, ela é independente de você. Você não faz nada a respeito. Deus, ele faz tudo por você. É totalmente sobrenatural. Amém? Esse é o poder da fé funcionando gloriosa e surpreendentemente a seu favor.
é Deus a trabalhar para si. No caso, por exemplo, temos um exemplo de Jesus, quando Jesus ele atravessava com os discípulos ao mar, e levantou-se uma tempestade. Amém? O que é que Jesus fez? Jesus ele apenas deu uma ordem. Ele ordenou ao vento para se acalmar. E o que é que aconteceu? As circunstâncias mudaram. Amém? Jesus, ele não fez nada mais que falar palavras de fé. E assim aconteceu. Sabemos que quando Deus criou o mundo, como é que Deus criou? Usando palavras. Amém? O dom de fé é um dom que é ilimitado. Por que é ilimitado? Porque é uma ação da parte de Deus. Quando se trata do ser humano, é limitado. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos pessoas limitadas. Amém? Mas o dom de fé, como é diretamente de Deus, então é ilimitado. A fé, ela permite a Deus operar a seu favor. Amém? O dom de fé é ilimitado pela seguinte razão: porque não é do homem. É algo que Deus ele dá. Amém? Quem dá é Deus. Deus é a fonte do seu poder. É algo que vem diretamente de Deus. Se não fosse assim, então seria algo limitado. Mas como vem diretamente de Deus, é um dom ilimitado. Amém? No caso de, por exemplo, os dons de cura, são limitados. Nós já falaremos sobre isso mais adiante. Amém? Pastor, Sim. no caso que a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, aonde ele passava, a sombra dele curava, ou as passagens de Paulo também que fala que os lenços e aventais de Paulo curavam enfermos e expulsava demônios. Isso entra a fé especial ou sinais e maravilhas? Qual que entra em atuação aí? Porque no início o senhor falou que Sim. o dom da fé especial você não precisa de fazer nada, que o Senhor faz tudo por você. Entendeu? Exato. Pedro passando ali, a sombra dele curando, ele não está fazendo nada. Deus está atuando em tudo ali. Né? Os lenços e aventais de Paulo, o que seria isso? Sim, mas isso seria o dom de operação de milagres. Okay? Sim, até o negócio da sombra também? Sim, mas vamos entender que esse dom é limitado. Por quê? Porque quando se trata da operação de milagres, já vamos falar mais adiante, isso significa que Deus dá uma unção para a pessoa curar certos tipos de enfermidades. Não são todos. Ok? Então é algo que está limitado. Nós, por exemplo, podemos ter aqui entre todos, né? Cada um de nós pode ter esse dom de operação de milagres. Ok? Ou o dom de cura. Mas a pessoa não vai curar todas as enfermidades. Deus ele dá especificamente para um tipo de enfermidade. Sim, né? Mas no caso, então, por exemplo, pastor, quando Pedro anda sobre as águas, foi a atuação da fé especial, então? Exatamente. Quando ele começa a andar, dá 2, 3 passos, é a fé especial em atuação ali no momento, né? Não, mas esta fé não é fé especial, por quê? Isso foi a fé de Pedro. Ok? Sim, mas é que nem o senhor explicou. Existe Sim. a fé natural. Exato. E uma fé sobrenatural. Porque, tipo assim, todo crente, todo cristão tem uma fé, assim, não que seja uma fé muito grande. Tem um crente que tem muita fé. Aí tem um crente que tem uma fé mediana, uma fé padrão, vamos dizer assim. Exato. Uma fé padrão em Cristo.
Exato. Só que já tem outras pessoas que têm uma fé fora do comum, descomunal, entendeu? Você vê que não é uma fé simples. A pessoa, por exemplo, tem a fé dele é tão grande em Deus, ele pode não ter nada dentro de casa. Ele tem certeza que Deus vai enviar algo ali, entende? Sim. Mas essa fé pode ser uma fé desenvolvida ou pode ser Deus capacitando a pessoa com a fé sobrenatural. Ok? Sim. Mas no caso de Pedro, por exemplo, que disseste, era a fé de Pedro. Tanto que a fé de Pedro faltou, né? Era a fé de Pedro, mas a fé em Jesus. Porque ele acreditou na palavra de Jesus. Ok? E ele saiu sobre essa palavra. Só que como ele viu, né? As circunstâncias, o vento, então ele teve medo. Ok? E a fé aí foi limitada por causa do medo. Amém? Então, falando acerca desse dom, o dom de fé, ela funciona na vida daqueles que são mais do que vencedores. Um mais do que vencedor é, por exemplo, alguém que não faz nada, né? Por exemplo, o que é um mais que vencedor? Por exemplo, uma mulher, né? Ela tem um marido que ele é boxeador, né? E ele vai lá no ringue, ele é quem luta, né? Ele sai com a cara toda inchada, mas no final ele ganha o prêmio, ok? E ganha o dinheiro, né? Então ele leva o dinheiro para casa e ele dá o dinheiro à mulher. A mulher não fez nada, ela não lutou, mas no final ela vai usufruir do dinheiro, ok? Então ela é uma mais que vencedora. Nesse caso, por exemplo, no dom de fé, nós não fazemos nada. Deus é quem faz por nós. Deus é quem peleja por nós. E nós somente nos regozijamos e desfrutamos, Pastor, né? vamos lá, eu quero mais exemplos claros desse dom de fé. Por exemplo, vem uma passagem... Vamos ter mais exemplos. Vamos ter mais exemplos. Mas assim, tem uma passagem, Sim. uma passagem que mexe muito comigo, assim, por exemplo, quando os egípcios estavam vindo pegar para ceifar o povo hebreu em frente ao mar. Quando Moisés, ele não se desespera ali, ele apenas ora a Deus e tem certeza que Deus vai enviar, vai acontecer algo sobrenatural ali, uma fé especial em atuação. Amém. Sim, é o dom de fé. Entendi. Ok. Outro exemplo que nós vamos ver agora é mesmo de Moisés também. De acordo com a palavra de Deus, Moisés, lembram-se quando ele foi diante do faraó, né? O faraó não queria deixar o povo sair para ir para a terra prometida, para louvar a Deus, para ir para o deserto, né? Então, Moisés, ele fez uma demonstração do poder de Deus. O que ele fez? Ele pegou na vara que ele tinha, né? Ele lançou a vara ao chão e essa vara converteu-se numa cobra. Mas o faraó, que era o homem mais poderoso daquela altura, né? Era o rei mais poderoso, ele chamou os seus sacerdotes pagãos, né? E eles também fizeram o mesmo. Eles também lançaram as suas serpentes no chão, ou seja, os seus paus, né, as suas varas no chão, e se converteram também em cobras. Só que o que aconteceu? O poder de Deus, como é maior, a vara de Moisés acabou por engolir as serpentes dos sacerdotes do faraó. Amém? Isso podemos ver em Êxodos. Podem abrir Êxodos capítulo 7. Vou pedir à irmã Mislene, você pode ler Êxodos capítulo 7, versículo 10 até o 12. Êxodos 7, 10 ao 12.
ao 12. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Até o 12, né? Sim. Ok. Amém? Então vemos aqui que Moisés, ele apenas chamou à existência os milagres. Amém? E Deus atuou em favor de Moisés. Cadê? Amém? Moisés, ele praticamente não teve que fazer nada. Ele apenas seguiu as instruções de Deus. Deus é quem atuou. Moisés, ele não tinha poder para transformar uma vara em serpente, mas é Deus quem operou. Amém? Ele apenas acreditou nas instruções de Deus e Deus, ele fez a obra. Podemos ver também outro exemplo, o dom de fé na vida de Elias. Elias, na verdade, foi um homem de Deus que foi usado poderosamente nos dons de Deus, amém? E sobretudo nesse dom. Elias, ele estava escondido no deserto, porque havia uma grande fome naquela altura. Vocês podem ler depois a história toda em 1 de Reis, capítulo 17. Ele estava no deserto, e no deserto não havia lojas, não haviam centros comerciais, amém? Não havia padaria, não havia carniceria. Mas Deus alimentou a Elias no deserto. Deus, ele ordenou aos corvos. Se nós vamos estudar esse animal, o corvo é conhecido como um dos animais mais egoístas que existem. Mas Deus, na sua força e no seu poder, ele ordenou aos corvos para levarem comida ao seu servo Elias. Amém? Eles levaram um bom churrasco para Elias no deserto, um pão quentinho, amém? Todas as manhãs. E Elias comia. E ele bebia de um, como é que se chama? Acho que é um riacho, assim, né? Até o dia em que... Ribeiro de Querite. Como? O ribeiro, né? Não o ribeiro de Querite. E até o dia em que o ribeiro secou, Deus deu ordem ao profeta para sair daquele lugar e ir a outro lugar onde Deus o ia alimentar. Amém? Então, Elias, ele praticamente não fez nada. Ele apenas esperou em Deus e Deus ordenou aos corvos que lhe levassem o alimento necessário. Uma outra vez, Deus ordenou ao profeta para ir a uma certa cidade onde havia uma mulher que era viúva que ia sustentar ao profeta. Para entendermos bem essa situação, naquela altura, as viúvas, se não tivessem, ou seja, as viúvas praticamente elas não tinham forma de sustento. Quem trabalhava era o marido. E uma viúva, naquela altura, significava que ela não tinha sustento. Mas Deus é tão irônico que Deus lhe diz ao profeta para ir à casa desta viúva que ela ia abençoar ou ia suprir as necessidades do homem de Deus. Amém? E o homem de Deus chegou lá e deu algumas instruções àquela mulher.
ela, como era uma mulher sábia, ela obedeceu às instruções do homem de Deus. E então um milagre aconteceu. Amém? Depois temos outros exemplos que não vamos ler por causa do tempo. Amém? A fé em operação na vida de Eliseu. Vocês podem só apontar. 2 de Reis, capítulo 6, do versículo 1 até o 7. Amém? Para quem está a apontar. Também vemos na vida de Daniel o dom de fé em operação. Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 26. Outro exemplo também onde Deus se manifestou poderosamente com o dom de fé foi na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens que foram lançados na fornalha do fogo ardente. Amém? Então essa história podem encontrar também em Daniel capítulo 3, do versículo 1 até o 30. Amém.